Olá, eu sou Marcelo Luiz Viana Pavan. Essa é a minha apresentação do TCC para a graduação do curso de Engenharia Civil para a Unicesumar. O assunto do meu TCC é o resgate das técnicas de construção com terra, estudando a viabilidade em construções com terra crua em dois casos práticos. O meu orientador é o Ítalo Andrade Piccolo. A construção civil hoje é um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global e pela poluição do planeta em geral. Cerca de 40% do consumo anual de energia e até 30% da emissão de todos os gases do efeito estufa são oriundos da construção civil. Então, esse trabalho nos apresenta algumas soluções, algumas alternativas de construção para ajudar a diminuir o impacto da construção civil na poluição do planeta. O trabalho fala das possibilidades de empregar técnicas de bioconstrução nas edificações de casas para âmbitos sociais, âmbitos habitacionais no geral. A gente está resgatando, então, técnicas construtivas que já são bastante tradicionais no planeta. Existem vários lugares no mundo onde essas técnicas são bastante empregadas e a gente propõe o resgate dessas técnicas aqui no nosso contexto nacional. São alternativas, então, sustentáveis de construção que trazem algumas possibilidades mais naturais de substituição de concreto, de aço, para as construções residenciais. Através disso, a gente consegue, então, num país como o nosso, que tem um grande déficit habitacional, a gente consegue propor algumas soluções também mais baratas para ajudar a melhorar esse déficit, através, então, de construções que podem ser feitas por mutirão ou através de autoconstrução, onde o próprio morador, as próprias pessoas conseguem construir. As técnicas, então, de bioconstrução, que a gente vai tratar de alguma forma nesse trabalho, são basicamente as técnicas que utilizam a terra crua. Nessa figura a gente pode ver várias técnicas de construção com terra, e a gente vai falar então da taipa de pilão, que é uma técnica onde essa terra crua é apiloada com a ajuda de formas. O pau a pique, que é a terra também que ela é colocada usando uma estrutura de madeira como molde. O cobe, que são casas feitas com a superposição de terra, moldando a alvenaria. O hiperadobe também é uma terra compactada através de sacos. O BTC, que são tijolos de terra crua compactados. E o adobe, que é a referência, que é o que a gente vai utilizar realmente nesse trabalho, que são grandes blocos de terra crua secos ao sol. Essas técnicas todas, elas nos apresentam um grande conforto térmico acústico. Elas são, em sua maioria, de fácil execução. Normalmente são mais econômicas do que uma construção tradicional. Elas trazem para a gente uma construção mais humanizada, onde os habitantes, as pessoas que moram ali, têm mais contato com a construção da sua própria casa. Algumas delas já são normatizadas. Mais especificamente o adobe, ela é uma técnica bastante intuitiva, onde tijolos de blocos são executados e secos ao sol, então ele não exige nenhuma queima, nenhuma demanda de energia. Ela já é uma alvenaria estrutural, se elas seguirem a recomendação das normas e da literatura, feita basicamente de terra, uma terra bastante arenosa, com 70% de areia, acrescidas de fibra vegetal. Nesse trabalho, a gente faz uma composição literária de vários artigos que falam sobre esse tipo de construção e também o acompanhamento de duas residências que foram edificadas com tijolos de adobe. Os tijolos, então, foram executados na própria obra, com a terra do próprio local. Como a terra ela foi corrigida, existem algumas técnicas para você determinar a porcentagem de argila e areia, e a gente determinou, então, que ela teve que ser corrigida com um pouco mais de areia. Esses tijolos são secos ao sol, eles são assentados com a mesma massa da composição dos tijolos. Ela é uma técnica estrutural, então ela não precisou de pilares, de vigas. A gente usou muito pouco aço, muito pouco cimento. Ela é uma técnica mais barata, comparando com a alvenaria tradicional, porque a grande porcentagem dos materiais usados na construção é a terra, que a gente tira do próprio local de construção. Ela não exige uma mão de obra qualificada, ela é uma mão de obra treinada, ela não precisa ter um conhecimento prévio da técnica, né? E ela, como característica, torna a construção com uma qualidade muito melhor habitacional. É uma construção mais humanizada, uma construção onde torna o ato de morar um ato mais saudável. O trabalho, então, ele conclui que a técnica, por ser muito antiga e já muito empregada no planeta, é uma técnica consolidada. A gente percebe
muitas construções com 100, 200, 300 mil anos de idade que estão ainda cumprindo o seu papel de edificação. Ela é uma técnica cada vez mais normatizada. As NBRs já do Adobe, do BTC, da taipa de pilão já existem aqui no Brasil e no mundo existem várias normas também. É uma técnica que tem a viabilidade econômica muito acentuada, ela é mais barata do que as construções tradicionais no geral, em torno de 30%, 40% mais barata. A sua execução é bastante simples, não exige uma mão de obra especializada, exige um treinamento básico e qualquer pessoa que passe por esse treinamento consegue construir. Ela torna o ambiente mais saudável, mais econômico, tanto durante a construção quanto durante o uso, por exigir menos ar-condicionado, menos aquecimento. Ela tem uma troca gasosa muito interessante, uma troca de ar, de oxigênio, uma troca de umidade, que torna essa construção mais saudável. É uma grande alternativa para as habitações sociais, por ter um custo reduzido e por não exigir uma mão de obra qualificada. Então ajuda bastante a diminuir o déficit habitacional que a gente tem aqui no Brasil, né? E a gente propõe então estudos mais aprofundados. Esses estudos estão cada vez mais acontecendo no meio acadêmico e também no meio prático, através de ONGs, através de associações, através de algumas empresas que estão construindo cada vez mais com essas técnicas, ajudando a tornar ela mais popular, ajudando a difundir e ajudando a tornar ela com menos preconceito, porque por ser algumas técnicas bem antigas, as pessoas têm um pouco de preconceito com esse tipo de construção. Mas a divulgação ajuda a tornar isso mais popular e cada vez mais viável. Aqui estão os meus contatos, estou aberto a qualquer sugestão e a qualquer dúvida. Muito obrigado.